Se você tivesse a oportunidade de eliminar todo o sofrimento de sua vida, aproveitaria esta chance? É uma ideia sedutora, não é mesmo? Afinal, quem não adoraria se libertar de lembranças e traumas que parecem nunca cicatrizar? Nietzsche, um dos maiores filósofos de todos os tempos, entendia que a grandeza só pode ser conquistada defrontando, sem medo, aquilo que mais tememos. Neste instante, aloque um momento para recordar a dor mais difícil que você já enfrentou. Pode ter sido uma perda de um ente querido, um fracasso profissional que deixou marcas, ou mesmo um período de incerteza que parecia nunca acabar. De que modo isso mudou você? Você seria uma pessoa idêntica sem esses momentos? Esta é a provocação fulcral de Nietzsche. Ele acreditava ser justamente devido ao sofrimento que percebemos nossa força crescer, e talvez seja exatamente isso o que precisamos para florescer. Segundo Nietzsche, ao nos facearmos, temos a possibilidade de encontrar o ingrediente fundamental para um amadurecimento autêntico. Através destes embates, encontramos oportunidades para crescer, esfacelando crenças e posturas obsoletas. Neste vídeo, vamos aprofundar no pensamento de Nietzsche sobre o elo entre dor e crescimento. Iremos mergulhar em conceitos que desafiam a maneira como a sociedade moderna enxerga as dificuldades e descobrir como abraçar a aflição pode ser a resolução de nossa vida. Imagine uma vida marcada por uma dor constante, mas não somente emocional, e sim palpável e cruel. Esta foi a vida de Friedrich Nietzsche. Desde a sua infância brigou contra uma saúde debilitada, desenvolvendo problemas crônicos de visão e enxaquecas excruciantes, que impactaram grande parte de sua existência. Nietzsche nunca encontrou satisfação nas condutas sociais. Foi rejeitado em seus relacionamentos e isolado intelectualmente. Estas experiências ajudaram a criar alguém que viveu a dor na sua forma mais brutal. Para ele, o sofrimento não deveria ser evitado, mas ser utilizado ao seu favor. Em vez de fugir dele ou buscar alívio imediato, ele acreditava que a dor tinha o poder de esculpir o espírito humano, assim como o vento que modifica montanhas ou a tempestade que rasga folhas velhas para dar lugar a novas. Em sua obra, Nietzsche diz qual é a grandeza do homem e declama que o sofrimento é a ponte que nos impulsiona a deixar para trás quem somos e nos aproxima de quem podemos nos tornar. A natureza nos oferece um perfeito exemplo de sua filosofia. Pense em uma tempestade. Embora possa parecer devastadora, também fertiliza o solo para novas sementes brotarem e ajuda as árvores a terem a oportunidade de lutar e fortalecer suas raízes. Sem a força do vento, elas iriam ser frágeis e incapazes de suportar as tempestades inevitáveis. Para Nietzsche, o sofrimento funciona da mesma maneira. É uma força que nos desafia, tornando-nos mais resilientes e melhor preparados para o mundo. O sofrimento nos permite olhar para dentro, buscando reconhecer nossas fragilidades e destapar uma potência que estava encoberta, muitas vezes influenciada por meio das experiências que tivemos na vida. Neste mundo onde constantemente nos é oferecido conforto, Nietzsche tem a função de nos lembrar que é o desconforto que nos empurra para um progresso. Pense no sofrimento como a condição em que o diamante é formado. A partir de condições extremas de pressão e temperatura, o carbono se transforma em diamante. É um caminho sinuoso e muitas vezes invisível. Sem essa pressão, o carbono é somente carbono. O sofrimento nos tira do piloto automático e permite enxergarmos possibilidade onde antes só víamos paredes. Imagine o sujeito que é pego de surpresa e perde o seu emprego. O caos se instala em sua vida. Existem boletos a serem pagos, crianças dependendo dele e o aluguel vencendo em uma semana. Como se isso não bastasse,
o banco rotineiramente procura lembrá-lo de sua cruel situação. No jantar, ele é confrontado através dos olhares preocupados de sua família. Inicialmente, ele possui um medo devastador que aparenta paralisá-lo. Em uma tentativa de vencer esta situação infame, ele atualiza seu currículo, envia para algumas empresas, mas não tem respostas e as suas economias terminam, acarretando em um corte de gastos. Mas diante desses desafios inevitáveis, algo começa a ser alterado neste cenário, não como um fruto do acaso, mas como efeito de noites passadas em claro, buscando cogitar possíveis soluções para sua dor. Refletindo em seus pensamentos, ele percebe que em sua bagagem comportamental existe uma série de habilidades empoeiradas que podem ajudá-lo a encontrar uma luz no fim do túnel. Além disso, alguns amigos o aconselham a vender seus artefatos que não estão sendo usados nas redes sociais. Sem alternativa, ele não enxerga outra possibilidade. O sofrimento, então, se converte em uma forma de sustento no meio da barafunda. Entretanto, é de fundamental importância que você entenda: a integralidade desta filosofia não é uma romantização da dor, mas sim a forma como respondemos a ela quando se torna inevitável. O filósofo Friedrich Nietzsche ainda entabulou o conceito de amor ao destino, ou amor fati. Trata-se de enlaçar a totalidade da vida, o prazer e a dor, como fragmentos cruciais da existência. Mas isto está longe de ser uma passividade, é uma postura ativa, aceitar a adversidade e aprender a navegar com o vento, mesmo sabendo que não pode controlá-lo. Viktor Frankl, Vincent van Gogh e Nelson Mandela são a personificação desta filosofia. Com uma bagagem repleta de dor e sofrimento intenso, eles encontraram uma alternativa ao meio do caos. Criaram obras e teorias que impactaram a humanidade e demonstraram que, mesmo nas piores circunstâncias, é possível elaborar uma nova atitude. Sua dor não foi ignorada, mas convertida em algo que ressoa com milhões de pessoas até hoje. Estas notáveis personalidades históricas foram um símbolo de liderança e resiliência, demonstrando que o sofrimento pode ser um catalisador para algo estupendo, contanto que é enfrentado com uma finalidade. Entretanto, a sociedade contemporânea frequentemente encara o sofrimento como um defeito a ser revisto, impulsionando entretenimentos e soluções rápidas para anestesiar qualquer incomodidade. O uso indiscriminado de redes sociais e até mesmo fármacos pode afastar as pessoas da possibilidade de uma renovação. Esta facilidade com que a modernidade tenta nos introduzir conforto e bem-estar a todo momento pode acabar fugindo dos ideais do filósofo, onde cada vez mais é prestigiado por influencers e celebridades uma vida guiada por prazeres hedônicos. O sofrimento acaba não tendo muito sentido. Nietzsche ainda encetou o conceito de Übermensch, que representa um sujeito que tem a capacidade de se superar continuamente e a possibilidade de ir na contramão destes princípios pré-estabelecidos e criar seus próprios valores. Mas isso não implica superioridade sobre os demais, e sim alguém que se autodesenvolveu através de um longo caminho árduo e pode assim criar significados para a sua existência. Na prática, esta filosofia sugere encarar o sofrimento com consciência, tentando superar seus entraves e converter desafios em experiência. Nietzsche propõe um indivíduo que não busca conformismo, mas a constante reelaboração de si mesmo. Bem, a partir do momento que eu comecei a estudar diariamente, lá em 2020, eu percebo que a minha vida ficou muito desconfortável, fazendo essa alusão com o sofrimento do Nietzsche. E ficou muito desconfortável do ponto de vista intelectual e profissional, assim. E muito por causa da fraca bagagem de conhecimento que eu tinha. Eu precisei de muito esforço para prosseguir. Várias vezes eu precisava ficar lendo um parágrafo de um livro várias vezes para conseguir entender. E baseado em alguns estudos da neurociência que eu aprendi posteriormente,
Parece que a gente precisa ter um certo equilíbrio entre esse sacrifício intenso em prol de objetivos, aspirando uma vida melhor, e a busca pelo prazer imediato, que é proporcionado por esses momentos de relaxamento que ajudam também a estar regulando as nossas emoções. Existe um termo que se chama felicidade eudaimônica, e um exemplo claro desse tipo de felicidade é o exercício físico. Que no início é difícil, é doloroso, a gente precisa de muita disciplina para continuar e a gente não vê tanto resultado assim, mas com o tempo a gente começa a ver melhorias no corpo e no bem-estar geral. E essa sensação de progresso, de estar cuidando de si mesmo, traz uma satisfação muito boa e duradoura também. E olhando do ponto de vista probabilístico, um sujeito que se abdica de vários prazeres momentâneos no curto prazo e percorre esses caminhos dolorosos, estudando, trabalhando, treinando, sofrendo mesmo, ele terá uma maior chance de ter um futuro de tranquilidade e conforto. Não quer dizer que é exclusivo dessa pessoa ter um futuro melhor, assim, bem-sucedido, de tranquilidade e conforto, mas a minha opinião, do ponto de vista probabilístico, eu acredito que uma pessoa que se abdica de várias dessas coisas hoje em prol de ter um futuro melhor, a probabilidade de ela conseguir isso é muito alta. Essa é a minha opinião. O que você acha disso? Para resumir, o luxo não se encontra na falta do sofrimento, mas na compreensão do contexto em que ele está inserido. Todas as cicatrizes que possuímos em nosso repertório contam uma história. Cabe a cada um de nós empregar esta cronografia e auferir em prol particular. Afinal, como afirmava Nietzsche, o que não me mata me fortalece.